Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite, amém? Você é muito bem-vindo aqui nessa noite, que você aproveite ao máximo, louvando, adorando ao Senhor, lendo a palavra, se preparando para nos recebermos a palavra santa do nosso Senhor Jesus. Eu queria te convidar que você estivesse abrindo a sua Bíblia, seja impressa ou digital como a minha, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, versículo 9. Eu lerei e vocês acompanham. Diz assim: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quando Paulo diz isso à igreja de Corinto, há muitos anos, e essa palavra é viva até hoje, para todos nós, que riqueza é essa que ele está dizendo? Ele está dizendo, será que a minha conta bancária, a partir do momento que eu aceito a Cristo, vai ter muitos cifrões, muitos dígitos? Não. Será que é uma carta de crédito que eu posso chegar numa concessionária bacana e escolher o meu carro do jeito que eu quero? Também não. Ou num empreendimento grande que eu posso escolher meu apartamento, minha casa? Também não. Essa riqueza que Paulo diz aqui, ela está guardada aqui. É essa riqueza que Paulo diz. A riqueza que não se compra, não se vende, é aquela riqueza que só tem quem conhece, quem entende e que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É aquela riqueza que te dá a paz, é a riqueza que dá entendimento, que dá alegria, que dá sabedoria para superar todas as dificuldades que todos os cristãos têm, como todas as pessoas comuns. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, nos preparando para louvarmos aqui com a equipe Tributai neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na tua casa, louvando, bendizendo o seu santo e bendito nome, Deus. Obrigado por essa primeira palavra, obrigado por o Senhor já falar aos nossos corações, nos preparando, ó Deus, para entendermos a sua vontade sobre cada um de nós, para entendermos, ó Pai, que nem só de pão vive o homem, mas precisamos da tua santa e bendita palavra. Ó Deus, fala a cada um de nós, que neste momento agora, que iremos louvar ao Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa alegria, ó Pai, a nossa devoção a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento de pandemia, onde há tanto choro, o Senhor ainda coloca alegrias nos nossos lábios e entendimento, Pai. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvemos agora com o grupo Tributai. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, que a gente possa adorar Ele em espírito e em verdade nessa noite. Essa noite, irmãos, nós temos uma coisinha diferente, temos uma turminha diferente aqui tocando. Esse grupo que os irmãos estão vendo aqui é o grupo Cântico Novo, né? É um projeto que nós temos aqui na Vila Bonilha, né, nossa igreja. Esse projeto, ele visa trazer os nossos músicos mais jovens, né? Ou até os músicos mais inexperientes, um treinamento com esses músicos para que eles venham a integrar a equipe de louvor. Aqui nós temos pessoas mais inexperientes, né? E temos pessoas mais experientes colaborando, né? Mas o que acontece é que eles são um pouquinho nervosos, na verdade, né? Porque é novidade para eles, mas nós vamos louvar o Senhor da melhor forma que nós podemos, né? E eu queria também lembrar os irmãos o seguinte: nós ensaiamos, irmãos, com esse grupo desde novembro do ano passado, mas quando foi a vez da gente ministrar o louvor no domingo, estourou a pandemia, né? E aí nós não conseguimos fazer isso, nós estamos conseguindo hoje. Então, existe uma alegria extra no nosso coração por poder fazer isso, né? E outra coisa, irmãos, hoje a gente vai ouvir duas adolescentes aqui contar como foi que elas se converteram, né? Então, isso possa edificar, que isso possa edificar o seu coração de verdade. Mas antes disso, nós vamos começar louvando ao Senhor com esse cântico que diz: nós queremos sentir mais a tua porção, Senhor. Aleluia, vem nos dirigir
Vamos louvar ao nosso Deus. Glória a Deus. Estelinha? Então, no dia que eu me converti, eu estava na minha primeira campanha de Kings Kids e o Marcinho, o líder de Kings Kids, ele fez um apelo para as crianças que estavam vendo, né? E quando ele fez esse apelo para elas, eu comecei a sentir algo muito forte no meu coração. E aí, depois que ele orou por elas, ele veio falar com as crianças do Kings Kids. E quando ele perguntou se alguém queria entregar a vida para Jesus, eu senti um aperto mais forte ainda e comecei a chorar. E aí eu levantei a mão, ele orou por mim e pelas pessoas. E a partir dali, o Senhor vem me transformando a cada dia. Glória a Deus, o Senhor é poderoso para nos transformar. Poderoso, é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado.
Então, a minha conversão se deu que eu estava no acampamento Sol da Vida, e foi na temporada de julho de 2018. E então, após o estudo da manhã, que era em Mateus 27, de 15 a 31, que fala a respeito da escolha do povo para crucificar Jesus, ao invés de libertar Jesus e para crucificar ele, né, ao invés de Barrabás. Então, é que eu fui tocada pelo Espírito Santo e na hora do apelo que o Maurão fez, eu entreguei a minha vida a Jesus. E, bom, no dia 20 de julho de 2018. Então, bom, à noite, as meninas elas fizeram uma devocional juntas. Então, desde aí também, da minha conversão e tal, o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. Louvado seja Deus, porque Ele nos escolheu, irmãos, antes que nós pudéssemos falar no ventre da nossa mãe. Vamos louvar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque temos o Senhor quem cuida de nós, aquele que se preocupou conosco, que nos atraiu para ti, que como foi testemunhado um dia, a tua palavra atingiu o nosso coração em cheio e transformou as nossas vidas para sempre, porque agora somos teus, Senhor. Somos teus, o Senhor é o nosso cuidador todos os dias e nós louvamos o teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Não há palavras que possam expressar a gratidão que nós temos de ter um Deus tão maravilhoso como é o Senhor para todos nós, Pai. Continua nos conduzindo, continua nos fazendo crescer em teus caminhos, continua nos alimentando por meio da tua palavra, continua nos abençoando dia a dia, Senhor. Precisamos demais do Senhor. O Senhor é o Pai amoroso e carinhoso que cuida de nós como os teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aceita esses louvores que nós oferecemos de todo o nosso coração, Senhor. Louvores imperfeitos, de mãos, de bocas imperfeitas, Senhor, mas de todo o nosso coração oferecemos o melhor para honrar e glorificar o seu nome, Senhor, pois só o Senhor é santo, só o Senhor é digno. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui, mesmo à distância, gravando o sermão, mas eu quero de coração transmitir a minha gratidão a cada um de vocês por estes 2 anos que eu estive trabalhando aqui na Vila Bonilha. Cada um de vocês, cada um é muito, muito especial para mim. Eu agradeço muito todos aqueles que me receberam nos domingos, aqueles que estiveram orando por mim, aqueles que abençoaram a minha vida com as suas conversas, com os seus conselhos. Podem ter certeza que Deus usou a vida de cada um de vocês para abençoar muito o meu ministério e para que eu desenvolva, e eu cresci e amadureci muito. E certamente isso foi graças a vocês, que foram instrumentos de Deus na minha vida. Vamos orar uma vez mais? Deus, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo cative a nossa atenção com ela. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 5, estaremos lendo do verso 1 até o verso 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, estaremos lendo do verso 1 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Este relato acontece no início do ministério de Jesus. No capítulo 3 de Lucas, nós vemos Jesus sendo batizado por João Batista. E após ser batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado por Satanás. Após as diversas tentativas fracassadas de Satanás de fazer Jesus cair em algum pecado, Jesus retorna para a Galileia e então inicia o seu ministério. E Jesus inicia o seu ministério de uma forma muito peculiar, muito particular, fazendo
muitos milagres. Ainda no capítulo 4 de Lucas, nós podemos ver ele curando um endemoniado em Cafarnaum. Logo após isso, no verso 38, nós podemos ver a sogra de Pedro sendo curada por Jesus. E ainda o verso 40 nos informa que ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades de alguma moléstia que eram trazidos até ele, Jesus os curava. Se não bastasse tudo isso, no capítulo 5 nós vemos Jesus realizando ainda 3 milagres. O primeiro deles é essa pesca maravilhosa, o segundo é a cura de um leproso e o terceiro é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Portanto, o que nós vemos acontecendo aqui não é apenas Jesus em um momento de grandes milagres do seu ministério, mas também é uma disposição única de Cristo de transformar vidas. E veja, certamente toda essa sequência de milagres realizadas por Jesus atraiu uma grande multidão. Mas as multidões não apenas vinham até Jesus por causa dos milagres, elas também vinham para ouvir as sábias palavras que saíam da boca de Jesus. É isso que o verso 1 e o verso 2 nos informam. Olha comigo os 2 primeiros versos do capítulo 5. Nos diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O texto começa nos informando que Jesus estava à beira de um lago, que é chamado o Lago de Genezaré. Este mesmo lago de Genezaré, ele é chamado nos outros evangelhos, em Mateus, Marcos e João, como o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades. E aí você poderia me perguntar, bom, é um lago ou é um mar? Nós sabemos que há diferenças consideráveis entre lago e mar. Mar tem água salgada, lago tem água doce, mar tem ondas, lagos geralmente não tem. Bom, o Lago de Tiberíades era um lago. Porém, por ser um lago gigantesco, de aproximadamente 166 quilômetros quadrados, e por estar a 200 metros abaixo do nível do mar, e por estar rodeados por uma cadeia de montanhas, este lago ainda tem características de mar, como, por exemplo, ter ondas e até mesmo tempestades. Você lembra daquele episódio quando Jesus repreende a tempestade, seus discípulos estão apavorados? Este episódio acontece no Lago de Genezaré ou no Mar da Galileia. E veja, se você já falou em público alguma vez, seja aqui na igreja, ou em um trabalho na escola, ou na faculdade, se você até trabalha com isso, precisa apresentar trabalhos semanais, você sabe que um dos grandes desafios de quem está falando em público é fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que ele está falando. E certamente o ambiente é algo que pode ajudar e muito para que isso venha acontecer ou não. Um ambiente extremamente barulhento, com muitas movimentações, certamente faz com que as pessoas se distraiam e não prestem atenção na pessoa que está falando. Por esta razão, as sinagogas, que era o lugar onde a palavra de Deus era transmitida, eram ambientes tranquilos, pacatos e que induziam ao silêncio e à reverência. Porém, o que o texto nos informa é que Jesus não está numa sinagoga. Jesus ele está numa praia. Se você já foi à praia, você sabe que a praia definitivamente não é o melhor lugar para se fazer um discurso. Tem muitas movimentações e muitas distrações. E veja, irmãos, que o que Jesus está fazendo aqui é algo muito parecido com o que os profetas do Antigo Testamento fizeram. Jesus ele não espera pelas melhores circunstâncias para agir, mas Jesus ele entra no mundo das pessoas. Jesus não espera com que as pessoas venham até ele na sinagoga. Quer me ouvir? Sábado à tarde na sinagoga. Não, ele definitivamente entra no mundo das pessoas e fala com elas até nos lugares mais inóspitos, como na praia. Agora, irmãos, pense comigo. O que seria mais lógico para facilitar esse discurso de Jesus? Jesus já estava na praia. E o texto ainda nos informa que ele estava perto de pescadores. Eu não sei sobre você, mas eu definitivamente não gosto do cheiro de peixes. Certamente aquele aglomerado de pessoas com cheiro de peixe na praia não era um ambiente muito bom para se fazer um discurso. Mas o que seria mais lógico para facilitar o discurso de Jesus? Seria ele ficar à beira do mar, na praia,
em um ambiente sólido, ou ele tomar um barco e ir para entrar no barco e falar com o barco se movimentando. Precisaria de uma pessoa para manter o barco, tentar manter o barco estável enquanto ele pregasse. Você me dirá, é óbvio que ele ficar na praia. Mas veja, qual foi a decisão de Jesus? No verso 3 do capítulo 5. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. O que chama atenção neste versículo não é apenas o fato de Jesus decidir ir para o lugar mais improvável, que é no mar, para proferir esse discurso. Mas também é o fato de ele nem mesmo pedir para entrar no barco de Pedro. O verso apenas nos informa que ele, estando dentro do barco de Pedro, agora ele pede para que Pedro afaste o barco e ajude-o durante o seu discurso. E sabe, se você ler o capítulo anterior, você verá que Pedro estava devendo uma para Jesus. Jesus havia curado a sua sogra. E na cultura oriental, essa troca de favores, as pessoas levam bastante a sério. E por isso Pedro nem mesmo questiona a decisão de Jesus de entrar no seu barco. Porém, veja que o que chama realmente a nossa atenção aqui é o ato de Jesus. O verso anterior nos informa que estava perto de Jesus outros pescadores. Havia também outro barco. Jesus poderia ter entrado em outro barco e ter chamado outra pessoa para o ajudar. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele entra no barco de Pedro e chama Pedro para o ajudar nessa tarefa. E o que Jesus está mostrando aqui pelo seu próprio exemplo é que ele não está sendo aleatório na sua forma de evangelismo. Jesus, ele intencionalmente escolhe o barco de Pedro e Pedro para entrar, para ajudá-lo. Porque ele sabia exatamente onde ele queria chegar. E aqui, irmãos, cabe nós refletirmos um pouco sobre como nós, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, podemos nos espelhar no exemplo dele. A nossa vida cristã, ela não deve ser baseada em sentimentos ou momentos da vida. Eu e você, como cristãos, não precisamos sentir para fazer, mas nós precisamos ser intencionais, como Cristo está sendo aqui. Eu quero falar rapidamente sobre duas áreas da vida cristã, relembrá-los de como eu e você devemos ser intencionais nessas áreas. A primeira delas é óbvia e é clara neste texto, é a evangelização. Eu e você, assim como Cristo, não podemos ser aleatórios, esperar o melhor momento ou querer sentir para que nós possamos evangelizar outras pessoas. Nós precisamos ser intencionais. Sabe, aquela pessoa, eu encontro ela todo dia, tal hora no serviço. No dia tal, eu vou falar com ela. Na oportunidade tal, eu vou falar com ela. Intencional, sabendo exatamente onde nós queremos chegar e confiando no poder do Espírito Santo que age através de nós. Nós devemos ser intencionais como Cristo está sendo aqui. E a segunda área da vida cristã, que eu quero relembrá-lo da nossa intencionalidade, é o discipulado. Mateus 28, Cristo estipula que todos nós, como cristãos, temos o dever de fazer novos discípulos. E aqui eu quero relembrá-lo, que não é uma opção. Eu e você, como discípulos de Cristo, fazer novos discípulos não é uma opção. Eu e você temos o dever de fazer discípulos. E a Bíblia nos apresenta o discipulado em dois grandes níveis. O primeiro deles é o coletivo. Eu e você podemos discipular as pessoas e ser discipulados através de encontros coletivos, pequenos grupos, encontros de jovens, adolescentes, enfim. Mas o segundo nível que a Bíblia nos apresenta é o discipulado pessoal. Nós vemos Moisés fazendo isso com Josué, nós vemos Elias fazendo com Eliseu, nós vemos Jesus fazendo com seus discípulos, nós vemos Paulo fazendo com Timóteo, nós vemos Barnabé fazendo com João Marcos, nós temos inúmeros exemplos. Eu e você temos o dever de pegar uma pessoa mais nova que está chegando na igreja, ou uma pessoa até mesmo que é mais inexperiente na fé, e caminhar com ela como Cristo fez. Veja que eu chamo a tua atenção, novamente, isso não é uma opção. E é Cristo quem estabelece
este dever para que eu e você possamos e devemos cumprir. Agora veja, irmãos, logo após Jesus terminar o seu discurso, o que nós podemos esperar de Jesus? É certamente ele voltando-se para Pedro. Aliás, Pedro teve que ficar remando, tentando manter o barco estável para que Jesus falasse. Era Jesus voltar-se para Pedro, agradecer a Pedro e retornar para a praia e continuar o seu ministério. Mas o que Jesus faz é algo que Pedro certamente não esperava. E por isso que acontece o surpreende. Olhe comigo o verso 4, o que Jesus faz. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, a sugestão de Cristo aqui para Pedro, ela soa absurda aos ouvidos de Pedro. Por pelo menos 4 motivos. O primeiro deles, Pedro havia pescado a noite inteira. Pedro estava exausto, Pedro estava cansado. Certamente Pedro não estava disposto a voltar para o mar e tentar pescar novamente. O segundo motivo que torna essa sugestão de Cristo absurda aos ouvidos de Pedro é o fato de que Pedro, como pescador do mar da Galileia, sabia que a boa pesca ela acontece durante a noite. Sabe, se você pesca, ou se você já pescou, você sabe que não existe um melhor horário, ou horário preferido para nós pescar. Isso vai depender muito da espécie de peixe que você está tentando pegar. Porém, os peixes populares, como tilápia, carpa comum e etc., são peixes que são mais fáceis de serem pegos ao amanhecer, ou ao entardecer, ou à noite. Pelo simples fato de que, durante o dia, o sol está mais quente e incide diretamente na água e faz com que os peixes procurem abrigo em águas mais fundas. Hoje, nós sabemos que a principal espécie de peixes no mar da Galileia são as tilápias, que andam em cardume. Portanto, Pedro, pescador do mar da Galileia, sabia que para ter uma pescaria bem-sucedida, ela deveria acontecer à noite, e não em plena luz do dia, como Cristo está ordenando Pedro a ir pescar. O terceiro motivo que torna essa sugestão de Cristo absurda aos ouvidos de Pedro é o fato de que a boa pesca, principalmente no mar da Galileia, ela acontece à beira do mar e não em alto mar. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele tem como principal afluente o Rio Jordão, mas ele também possui vários outros pequenos rios e córregos ao seu redor, que fazem com que a água rica em oxigênio e fresca esteja à beira do lago e não no meio. E por isso o grande cardume de peixe se concentra à beira-mar e não em alto mar. A sugestão de Cristo, Pedro, faze-te ao largo, ou seja, vai até o meio do mar, lança as redes para pescar, soa muito, muito estranho aos ouvidos de Pedro. E o quarto motivo que torna essa sugestão de Cristo absurda aos ouvidos de Pedro é que Pedro sabia que Jesus, ele não era um pescador. Jesus, ele era um carpinteiro. Ele era filho de José e certamente tinha herdado essa profissão de seu pai. E veja, carpinteiros entendem muito sobre madeira. Certamente Pedro estaria disposto a ouvir um conselho de Cristo sobre como estavam as condições da madeira de seu barco. Agora, sobre pescaria, quem entendia era Pedro. E veja que Pedro entendendo o absurdo que era a sugestão de Cristo, ele reage no verso 5 de forma autoconfiante e sarcástica. Olhe comigo no verso 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja, a resposta de Pedro foi uma resposta autoconfiante e sarcástica. Primeiro, ele usa a palavra mestre. Essa palavra é usada apenas no livro de Lucas e pode ser traduzida como professor ou também como patrão ou chefe. Pedro está dizendo: ó, mestre, você é um mestre. Acabei de ouvir um discurso teu, realmente foi muito bom. Mas veja, nós pescamos a noite toda. Nós não apanhamos
absolutamente nada. Mas, olha, nós judeus respeitamos muitos rabinos de Israel, então, sobre a tua palavra, a gente vai lançar a rede e vamos ver quem está errado. Mas veja que o inesperado acontece. E isso surpreende de forma única a Pedro. No verso 6. Olhe comigo o verso 6 e o verso 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pico. Pedro certamente se surpreende com o que ele presencia. As redes estavam tão cheias a ponto de romper-se, e ele vê que precisa de ajuda. Pedro está presenciando a maior pescaria da sua história como pescador. E é interessante nós notarmos que o verso trata de informar e enfatizar que Pedro, agora desesperado, ele faz sinais. Ele faz sinais. Veja, o som, ele é 4 vezes mais rápido sobre a água do que sobre a terra. Mas talvez se ele apenas gritasse, a ajuda não chegaria a tempo. E portanto, agora desesperado, Pedro faz sinais para que a ajuda chegue. E agora, diante desse resultado incrível, diante dessa pescaria completamente inesperada, Pedro ele reage de forma diferente. Olhe comigo no verso 8, 9 e 10. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Veja, irmãos, você já parou para pensar sobre qual vai ser a tua primeira reação quando você ver Jesus? Quando você entrar no céu? Eu lembro, aqui na Bonilha, ano passado, quando eu conversava com alguns jovens e adolescentes, e a resposta primeira foi: olha, quando eu chegar eu vou abraçar, correr, ver Jesus, e certamente a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Mas toda a reação de um homem nas Escrituras, quando ele presencia o Senhor, não é uma reação de alegria, de euforia, mas é uma posição de extrema reverência e respeito. Você lembra de Êxodo 3, quando Moisés ele presencia uma sarça que não se consome, e Deus fala com ele, ele cai por terra. Você lembra de Isaías capítulo 6, quando ele entra na sala do trono de Deus e ele contempla o Senhor, ele cai por terra. Você lembra de Mateus 17, quando os 3 discípulos estão diante de Cristo e Cristo se transfigura, os 3 caem por terra. Você lembra de Atos 9, quando Paulo está indo a Damasco, então ele vê a Cristo, ele cai por terra. Você lembra de Apocalipse, quando João chega no céu, ele cai por terra. Todos aqueles que realmente se aproximam do Senhor, todos aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor, eles desenvolvem um profundo senso de temor e reverência diante do divino, diante do santo. E essa foi a primeira reação de Pedro. Pedro, ele prostrou-se aos pés do Senhor. E sabe, você quer medir como está a tua espiritualidade? Você quer medir como você está próximo do Senhor, o quão você está próximo do Senhor? Comece a refletir sobre como você tem se aproximado do Senhor e como você tem tratado as coisas do Senhor. Todo aquele que se aproxima verdadeiramente do Senhor, entende o quão pecador que ele é e quão santo que o Senhor é, essa pessoa se aproxima diante do divino com profunda reverência e temor, como Pedro está fazendo aqui. Agora veja que a resposta de Pedro, agora cheio de admiração, é diferente. Ele agora não chama mais Jesus de mestre, mas ele chama Jesus de Senhor. Agora Pedro, ele reconhece o senhorio de Cristo. Pedro agora não trata mais Jesus de uma forma distante,
professor, patrão, chefe. Não, agora ele chama Jesus de Senhor. Pedro se submete ao senhorio de Cristo. Ele reconhece que agora aquele com quem ele está falando não é apenas um grande rabino de Israel, é o próprio Deus. E por isso ele chama Senhor. Senhor. Mas ainda o que chama a atenção é que agora Pedro, diante de Cristo, ele tem uma atitude de: afasta-te de mim, Senhor. Afasta-te de mim. A atitude de Pedro foi clara. Para ele, o impuro, Pedro, o impuro, profana o puro e o santo que era Jesus. E por isso, Jesus deveria afastar-se. A lógica de Pedro era que ele, sendo impuro, contaminaria Cristo, o puro. Mas Jesus tinha outra visão. Para Cristo, é justamente o contrário. Apenas o puro, apenas Cristo puro, pode se aproximar do impuro Pedro e transformar a vida dele. E veja, irmãos, aqui eu quero que nós reflitamos juntos sobre, por vezes, talvez você tenha tido uma reação parecida com a de Pedro. Sabe, a luta contra o pecado que eu e você enfrentamos diariamente e que vai prevalecer até o fim da nossa vida nessa terra, por vezes ela é frustrante. Porque ela esfrega na nossa cara a nossa incapacidade de vencer a nós mesmos e de vencer o pecado. E por vezes, talvez, os teus pensamentos diante do Senhor são muito parecidos com os de Pedro. Você pensa: bom, eu já cometi esse pecado mais de 10 vezes. Se Deus olhar para mim e dizer: poxa, de novo, está vindo de novo pedir perdão pelo mesmo pecado. Mas saiba que a lógica de Cristo é justamente o contrário. Porque eu e você somos pecadores. Eu e você precisamos de contato com o puro. Cristo veio a essa terra morrer por nós, justamente porque eu e você somos pecadores. E por isso nós precisamos de contato com Ele. E é isso que Cristo está deixando claro. E a resposta agora de Cristo reflete justamente essa lógica contrária de Pedro. Olhe comigo a resposta de Cristo a Pedro, no verso 10, na segunda parte. Cristo diz: não temas, doravante serás pescador de homens. Dissipando os temores de Pedro, Jesus agora assegura Pedro que as suas habilidades de pescador ainda serão necessárias. Mas agora para um diferente tipo de pesca. Se antes ele pescava peixes, ele pegava os peixes e o matava, agora ele vai pegar homens e trazer eles para a vida. Jesus aqui está mostrando que as habilidades e os dons de Pedro ainda serão necessários, mas agora para a glória de Deus. Irmãos, aqui eu quero que nós reflitamos um pouco sobre como esse encontro radical de Cristo faz com que cada um de nós tenhamos uma posição e tenhamos uma utilidade no reino de Cristo. Primeiramente, eu quero deixar claro que tem crescido muito nesses últimos anos o que nós costumamos chamar de teologia coach. Uma teologia que te coloca exatamente no centro de tudo, que te coloca no centro do Evangelho e que fala que você é praticamente um semideus. Mas o que o Evangelho nos mostra, o que Cristo está fazendo aqui, Ele não está dizendo para Pedro: olha, Pedro, pare de se rebaixar. Você não é tão pecador assim. Cristo em nenhum momento faz isso. Quando eu e você nascemos de novo e fazemos parte da família de Deus, eu e você ainda somos pecadores. Eu e você ainda somos pecadores. Porém, agora por estarmos regenerados, por agora nós estarmos em Cristo e fazermos parte de uma nova família, agora Deus pode olhar para mim e para você através de Cristo. Cristo como os óculos de Deus. Deus pode olhar para nós através de Cristo e enxergar algo de bom. Não porque eu e você não somos pecadores, ou somos semideuses, ou somos o centro de alguma coisa, não. Mas por causa de Cristo. Porque Cristo venceu por nós. E agora, numa nova família, eu e você devemos, Deus quer usar as minhas e as tuas habilidades agora para a glória dele, como ele está fazendo com Pedro.
As habilidades de Pedro ainda serão necessárias. E por isso, meu irmão, se você faz parte da família de Cristo, se você nasceu de novo, você é extremamente útil. E você é extremamente necessário no corpo de Cristo. Nós somos um corpo e todos nós temos funções e responsabilidades, e para um corpo funcionar bem, precisa com que todos estejam enganjados. Sabe? Mas muitas pessoas hoje, eu me recordo no fim do ano, eu estive num acampamento de jovens de surf, foi bastante legal, mas eu me impressionei com o número de jovens que se dizem não saber qual é o propósito, qual é a utilidade que eles têm neste mundo. E talvez este tenha sido exatamente o teu questionamento. Você diz, eu não sei, talvez eu não sou útil, eu não consigo encontrar minha habilidade. O que o Evangelho nos mostra é que Deus ele quer usar exatamente as tuas habilidades, os teus dons, agora para a sua glória, como Ele está fazendo com Pedro. E por isso, descubra qual é o seu dom. Certamente você é bom em alguma coisa. E use isso para a glória de Deus. Descubra aquilo que você faz bem e use para a glória de Deus. Porque o nosso propósito na vida é alcançado quando nós encontramos o nosso lugar no reino de Deus. Isso vem através de nós descobrirmos as nossas habilidades e dons que o Senhor naturalmente nos concedeu. Então, meu irmão, não acredite nas mentiras de Satanás, que diz que você é incapaz, que diz que você não pode, que diz que você é inútil. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte dessa família, certamente você é útil e necessário ao reino do Senhor. Agora veja, irmãos, que essa história se encerra no verso 11, nos mostrando a radicalidade da decisão de Pedro e dos outros que decidiram se tornar agora discípulos de Cristo. Olhe comigo o verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Primeiro, irmãos, eu quero deixar claro que deixando tudo aqui, o seguiram, não significa que Pedro agora, ele abandona o barco, abandona todos aqueles peixes, deixa apodrecendo na beira da praia e passa a seguir Jesus. A minha família também não importa muito, a partir de hoje você é o seguidor de Jesus e que se dane, que eles se virem. Não é isso. O recurso que Lucas está usando é um recurso de exagero que quer mostrar, principalmente, enfatizar a ação radical que esses homens tomaram por causa de Cristo. E principalmente o que Lucas está chamando aqui, atenção aqui, é para o fato de que estes homens, Pedro, Tiago, João e André também, eles escolheram, ao invés de se tornarem ricos, ao invés de escolher Mamon e as riquezas, eles escolheram Cristo. Porque pense comigo, meu irmão, qual que é o sonho de um grande pescador? Sabe, qual que é o teu sonho na tua profissão? Não é ter um salário mais alto, não é ser promovido, não é alcançar novos horizontes. Se você é estudante, não é formar, não é ser graduado, fazer mestrado, é continuar subindo. Qual é o sonho de um grande pescador? Não é fazer uma pescaria dessa? Pedro poderia ter se voltado para Jesus e dito, Senhor, qual é a mágica? Sabe, como eu faço para repetir este feito? Eu vou me tornar o maior empresário aqui do Mar da Galileia. Mas não é isso que eles fazem. Eles deixam tudo. É bem provável que eles tenham deixado o seu barco com Zebedeu, que era sócio deles, até porque no fim do ministério de Jesus nós vemos Pedro voltando para pescar, é provável que o barco ainda tenha continuado, mas eles agora deixam a sua profissão, ou seja, eles não escolhem pela riqueza, mas eles decidem seguir a Cristo. E aqui, irmãos, cabe eu e você refletirmos sobre o quão disposto eu e você estamos a perder ganhos pessoais. É isso que Jesus está querendo chamar a atenção, é isso que Lucas está querendo chamar a nossa atenção. Não quer dizer que necessariamente você precise abandonar a tua profissão para ser um seguidor de Cristo, absolutamente não. Para ser um seguidor de Cristo, eu e você temos que estar dispostos, assim como Pedro, a perder ganhos pessoais pela causa dele. Sabe, talvez isso implica que você tenha que deixar passar uma promoção no trabalho, que vai ser feita de maneira injusta e desonesta, porque você é um seguidor de Cristo. Talvez isso implique que você
tenha que parar de ganhar dinheiro desonesto, porque você é um seguidor de Cristo. Talvez isso implique que você vai ter que realmente declarar todos os teus bens, não sonegar impostos, porque você é um seguidor de Cristo. Se você é estudante, talvez isso com certeza implica que você não vai poder colar em provas ou plagiar trabalhos, porque você é um seguidor de Cristo. Percas de ganhos pessoais por uma causa mais nobre, porque você é um seguidor de Cristo. Portanto, irmãos, nós vimos neste texto o impacto que um chamado radical causou na vida de Pedro e de seus amigos. Assim como o chamado radical de Cristo causa na minha e na tua vida. Portanto, irmãos, lembre-se. Primeiro, sejamos intencionais, como Cristo foi nas suas ações evangelísticas e discipuladoras. Segundo, que nós nos aproximemos de Deus com um verdadeiro conhecimento de quem Ele é e de quem nós somos, e que isso produza uma verdadeira reverência e senso de profundo respeito em nós pelas coisas de Deus e por tudo aquilo que envolve o Senhor. Terceiro, irmãos, não acredite nas mentiras de Satanás, mas entenda que você, mesmo sendo um pecador, um miserável, mas que agora, por causa de Cristo, estando em Cristo, Deus quer usar exatamente as tuas habilidades, os teus dons para a glória dEle. E por último, irmãos, que eu e você estejamos dispostos, como Pedro e seus amigos, a ter percas de ganhos pessoais por uma causa mais nobre, pela causa de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que exorta-nos, que nos aponta a direção com que nós devemos seguir. E nós rogamos que o teu Espírito Santo que está em nós ajude-nos a segui-la, ajude-nos a colocá-la em prática, para que teu nome seja glorificado, que nós sejamos discípulos teus intencionais, como tu fostes, que nós possamos desenvolver cada vez mais um senso de profunda reverência e temor diante do Senhor, que nós venhamos realmente conhecê-lo verdadeiramente. Deus, que tu nos ajude a encontrar os nossos dons, as nossas vocações, as habilidades que o Senhor nos deu, e que nós consigamos desenvolver isso para a glória do teu nome, e que o Senhor nos ajude a estar dispostos a perder ganhos pessoais pela tua causa, Senhor. Que nossos corações estejam em chamas pela causa do teu evangelho, como os destes homens estiveram. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecido da vida, de graça recebi, por sua cruz
gentilmente me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,